Ok, Ana, pode começar a sua apresentação. Certo, bom dia, gente. Meu nome é Ana Rita. Eu vou falar sobre o artigo de Deliberato et al., que é sobre o brincar e contar histórias com crianças com transtorno do espectro autista, mediação do adulto. Vamos começar com a introdução, que o artigo faz uma rápida introdução sobre o brincar, que tem um papel essencial na vida das crianças e que ele atua diretamente no desenvolvimento motor, sensorial, cognitivo e social afetivo. Com a mediação de um adulto durante as brincadeiras lúdicas e as atividades, a criança ela pode desenvolver uma melhora na sua socialização e uma diminuição nos comportamentos negativos e constituídos como inadequados. Voltado à criança dentro do espectro autista, o brincar mediado por um adulto ele pode resultar numa grande melhora na sua interação social e no seu meio de comunicação, na sua forma de comunicação. E observa também a necessidade de mediações específicas voltadas à interação, porque cada criança é diferente de cada uma. Bom, então o artigo também traz um estudo de Menezes e Amorim, em que eles investigaram a interação social de crianças com TEA no contexto familiar e estudaram os processos de atenção conjunta. Explicando um pouquinho rápido sobre a atenção conjunta, a gente pode imaginar um triângulo, em que em uma ponta tem adulto, na outra tem o bebê, o indivíduo, a criança, e na outra tem o objeto. E a atenção do adulto e da criança, do indivíduo, eles se voltam unicamente a esse objeto, que é a atenção conjunta. Como resultados, mesmo tendo a presença de estereótipos e comportamentos repetitivos da criança, o estudo ele mostrou que teve resultados de recursos comunicativos, teve atenção conjunta e também teve a negociação de interesse partidas da criança com TEA. Dessa forma, os narradores e os mediadores, como família, profissionais e professores, eles podem ter um papel essencial no desenvolvimento, contribuindo na linguagem, comunicação, na interação social da criança com TEA e entre outros. Bom, o artigo ainda fala que o conto de histórias é muito presente na infância e nos primeiros anos escolares da criança, e ele é voltado justamente para o desenvolvimento da linguagem. E ele traz outro estudo de campos que eles acompanharam oficinas de criação de histórias, buscando entender as histórias de crianças com base em suas vivências e como essa prática poderia influenciar na sua formação. E eles viram como resultados que isso desenvolveu em laços e o compartilhamento de experiências da própria criança. Dando continuidade, eles ainda falam sobre as narrações de histórias em momentos de brincadeira da criança dentro do espectro autista, que pode resultar na melhora na interação e na comunicação, mas que isso muitas vezes pode não ser percebido. Então, ele mostra que a literatura discute sobre a importância de se atentar a esses sinais de comunicação que podem aparecer com crianças dentro do espectro autista, que podem ser por choro, gestos, olhares, expressões corporais. E seria muito importante, assim, a necessidade dessa representação desses sinais no meio social, justamente para ter uma comunicação mais efetiva. O artigo ainda discute que especialistas eles alertam a implantação da área de comunicação suplementar e alternativa, que eu mesma botei de sigla como sigla CSA. E essa implantação poderia ser precoce em crianças dentro do espectro autista. O brincar e a narração de histórias, elas são materiais ricos para a constituição de um sistema de representação, mesmo que a criança ela não tenha a fala desenvolvida, ou ela tenha um pouco da fala desenvolvida, mas não utiliza dela. Então, seria de extrema importância a contribuição de mediadores da família, escola e profissionais, e também o acompanhamento do seu desenvolvimento, e além de favorecer o desenvolvimento da sua comunicação. Bom, o artigo ainda destaca que existem poucos estudos com o uso da narração como intervenção entre crianças dentro do espectro autista, buscando estimular justamente a linguagem, a comunicação e a interação de forma colaborativa. Bom, o objetivo do estudo, ele descreveu a mediação do adulto e as habilidades comunicativas de crianças com TEA em situações lúdicas por meio da narração de histórias. O método da pesquisa foi um estudo descritivo, uma pesquisa qualitativa. Eles realizaram a pesquisa em um centro especializado em reabilitação em São Paulo, localizado em São Paulo. Os participantes da pesquisa foram duas crianças do sexo masculino dentro do espectro autista, em que foram apelidados de C1 e C2. C1 ele tem 2 anos e C2 tem 3 anos. Ambas as crianças eles eram da mesma escola
e não tinha o desenvolvimento da fala como instrumento de comunicação. A intervenção ela se iniciou em 2018 com profissionais como terapeuta ocupacional, fonoaudióloga e pesquisadora. Voltada à coleta de dados, que aconteceu durante 6 meses, aconteceu com sessões semanais, com duração de 1 hora. Foram feitas, eles foram em salas direcionadas para atividades lúdicas e narração de histórias. As atividades elas foram filtradas e programadas com a família e com os profissionais de acordo com o gosto da criança, do que ela gostava e do que era trabalhado na escola. As mães, elas preencheram um protocolo de habilidades comunicativas, informando sobre a rotina de atividades, do interesse da criança, das brincadeiras, e também as habilidades de comunicação que têm sido observadas. Depois de terem filtrado as brincadeiras, as formas de brincadeiras que eles gostavam, e os temas trabalhados na escola, os profissionais, eles organizaram a programação da narração de histórias, baseada em Ponsonho, em que o programa ele tinha esses devidos momentos, que primeiro, eles exploravam os personagens das histórias selecionadas, tinha o desenvolvimento de atividades em relação ao local de ação e a vivência com a ação no enredo da história. Depois de selecionar esses temas, eles adaptaram algumas histórias por meio dos sistemas suplementares e alternativos de comunicação, em que eu também apelidei de SSAC. Ainda falando um pouco mais do procedimento, os materiais utilizados foram o CSA, Comunicação Suplementar Alternativa, para justamente auxiliar no desenvolvimento do discurso narrativo. As atividades com as crianças elas foram feitas em dias e em horários diferentes. Também participaram da pesquisa família, mais específico as mães, os profissionais e outras crianças dentro do Centro de Especialização em Reabilitação. As ações elas foram medidas por diferentes profissionais e em cada dia era um profissional diferente, que era classificado como mediador, e quando tinha mais de um profissional naquele ambiente, o que direcionava mais as atividades eram classificados como os mediadores. A família também foi orientada na mediação, e os registros foram feitos por filmagens e diário de campo, em que mais tarde essas filmagens elas foram transcritas e o diário de campo foi organizado em um texto escrito. A pesquisa ela definiu categorias e subcategorias justamente pelo objetivo de interesse no estudo. Então, os resultados que eles obtinham, eles botavam em cima das categorias e subcategorias. Bom, então vamos começar. Eles tiveram essa categoria A, que é a mediação do adulto, que seria toda a ação realizada pelos narradores com o objetivo de auxiliar nas atividades. E eles dividiram as subcategorias como modelação, questionamento e uso de SSAC. A modelação, ela tinha a instrução oral ou motora a partir de um modelo oferecido. O questionamento eram perguntas feitas pelo narrador justamente para direcionar a pesquisa. E tinha o uso da entonação de voz. E o uso de SSAC, o narrador ele usava esses sistemas de apoio de comunicação, em que poderiam ser o sistema tangível, pictográfico e a mediação combinada. O sistema tangível era o uso de objetos na interação, o pictográfico, o uso de imagens na interação, e a combinada era o uso de mais de uma estratégia na mediação. E também temos a categoria B, que eram voltadas às habilidades de expressão, em que era a possibilidade de interação da criança na atividade com a intenção de compartilhar com o narrador. E eles foram divididos com as seguintes subcategorias. A expressão verbal e vocal eram expressões usadas pelas crianças utilizando de fonemas, sílabas e palavras conhecidas, sendo compreendida ou não pelo narrador, mas usadas com a intenção de se comunicar. A expressão não verbal e vocal era qualquer menção usada pelas crianças voltada ao narrador com a intenção de se comunicar, mas não utilizando de fonemas ou palavras inteligíveis, que seria o grito, o choro, por exemplo. A expressão não verbal e não vocal era toda interação com o narrador por gesto ou expressões faciais, que são sem som, mas com a intenção de se comunicar. E as expressões combinadas era quando a criança utilizava mais de uma forma de expressão. Voltados aos resultados e à discussão, o artigo ele denominou uma certa legenda, que seria P, a pesquisadora, C1, o participante 1, C2, participante 2, M1, mãe do C1, M2, mãe do C2, TO, terapeuta ocupacional, FO, fonoaudióloga, e o símbolo da setinha é a entonação do narrador, quando ele fazia uma certa entonação, e o conteúdo-alvo das subcategorias, ela vai estar em negrito. Então, a gente começa com o exemplo 1, em que está dentro da categoria A, da mediação do adulto, que eles destacam o uso das novas formas de CSA,
oferecendo o devido suporte e a mediação ideal para a criança com TEA. Então, exemplo 1 está dentro da subcategoria modelação, em que eles estão construindo uma casa de madeira daquela história dos três porquinhos. Então, a pesquisadora está lá colando um quadrado de EVA. Vem aqui pertinho. A criança vê, pega esse quadrado, ele bota em cima da mesa, pega outra folha e cola em cima desse outro quadrado de EVA. Coloca lá no telhado. Você vai fazer assim. Ele joga em direção à casa. Olha aqui, ó. Olha aqui onde eu vou colocar. Colei aí, está colado. Ele pega um outro quadrado e coloca no telhado também. A gente observa que com o uso de objetos no conteúdo da história, a criança com TEA, ela participa ativamente com o manuseio da ação sensorial, perceptiva e motora. O exemplo 2 está dentro da subcategoria questionamento e entonação de voz, e a gente observa no exemplo 2 as ações motoras da criança e que as pesquisadoras elas fazem perguntas com o objetivo de significar a sua ação. Então, ele está interagindo com dois pinguins, como se eles estivessem conversando um na frente do outro, e aí pergunta, você está colocando os pinguins para conversar? Ele olha rapidamente para a terapeuta, e ele junta os dois pinguins em uma mão, e ele levanta a mão, levanta para cima, ele balança, e ele fica olhando. Eles vão voar agora, depois ele abaixa as mãos. E no exemplo 3, que ainda está dentro dessa subcategoria, a gente vê uma ênfase em algumas sílabas e algumas palavras que a criança ela mostrava interesse, tipo, ai, 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 socorro, tibum. E a gente vê as setinhas da entonação. Então a gente vê nesses exemplos que a estratégia pela troca dialógica, ela permite uma habilidade expressiva, como também o uso de diferentes entonações, como podemos ver no exemplo 3, ele pode contribuir na atenção direcionada. O exemplo 4, que está dentro da subcategoria Sistemas Suplementares e Alternativos de Comunicação, que são os SSAC, a gente pode ver que a mãe ela traz uma demanda de que o filho tem uma certa seletividade com alimentos, ele não come alguns, e foi proposto uma atividade de piquenique para ajudar nessa parte. Então, a gente eles trouxeram uma miniatura de certos alimentos, de certas frutas, e a imagem do lado, em que a criança, ela pega um pouco das imagens, ela tira o velcro e pega a imagem, ela observa. Então, a fono, ela retira a miniatura e ela mostra para a criança pega e ela fica observando a miniatura. E aí, a fono até diz, aqui você tem a maçã pequena e aqui você tem a imagem da maçã. E aí ela continua se interessando pela miniatura da maçã e ela emite até o som da ducha, né? Então, a gente pode ver que a mediação por SSAC, ela pode favorecer no desenvolvimento do vocabulário, da interação e da comunicação da criança. No exemplo 5, que está dentro da categoria B, que é voltada às habilidades de expressão, que as crianças dentro do espectro autista vão expressar diferentes formas de comunicação em diferentes habilidades, e cabe ao narrador ler os sinais dessas comunicações, dessas diferentes formas de comunicação. Então, o exemplo 5 está dentro da subcategoria expressão verbal e vocal, em que tem uma emissão de uma vogal, que seria esse I que a criança ela emite. E temos o exemplo 6, que ainda está dentro dessa subcategoria, que tem a produção de uma consoante, que está tentando produzir o seu nome, e ele repete P, P, P. E a gente pode ver que a área de CSA, ela tem sido um ótimo instrumento justamente para desenvolver habilidade de expressão, é um recurso de recepção do conteúdo e organização dos elementos necessários, justamente para que a comunicação ela aconteça. No exemplo 7, ele está dentro da subcategoria expressão não verbal e vocal, em que eles estão contando uma história sobre carros, aquele filme Carros. Então a criança está brincando com o carrinho, só que o carrinho está desmontado, e ele acaba produzindo um som de entonação como se ele estivesse reclamando. O que aconteceu? Quebrou, a gente arruma, a mamãe ajuda, a mãe estava presente. Ele entrega o carro na mão da mãe, deixa eu ver então, você quer que eu arrume? Acabou que não deu para arrumar o carro, mas o que a gente pode ver nesse exemplo é que a mãe ela compreende o que a criança está querendo dizer, como ela está se comunicando, só que necessita um apoio de sistema de representação, que seria ela reclamando,
e a sua intencionalidade, que é a entonação da sua reclamação, e utilizando novamente do SSAC. E temos o exemplo 8, ainda dentro dessa subcategoria, em que eles estão fazendo eles estão fazendo um trabalho de escola, em que tem uma porta de EVA e a pesquisadora ela desgruda essa porta e ela faz dentro da porta, ei, oiê. Aí a criança ela se estica e faz uma expressão de choro. Em seguida ela começa a chorar colocando as pernas na mesa. Não, assim não. Ela grita e chora movimentando as pernas. Nossa, que bravo que você tá hoje. E a gente pode ver que o choro e os seus outros comportamentos, esses gestos, eles podem indicar um determinado comportamento, como observado raiva, mas que pode significar que simplesmente ela não gostou da tarefa. A expressão 9, dentro da subcategoria expressão não verbal e não vocal, eles vão dizer, eles vão mostrar um pouco de expressões faciais, o uso do corpo e o uso de gestos, que eles podem ser usados para facilitar na interação. Então, eles estão brincando de massinha, a pesquisadora e a terapeuta, e falam, vamos brincar de massinha, a terapeuta ela vai pegar a massinha na mão da criança, dá um pedacinho para mim, ela estica o braço e ela retira um pedacinho da massinha. A criança, ela pega a massinha de volta e faz uma expressão facial de choro, uma careta, com uma tentativa de emissão de choro, mas sem som. Ah, você não quer separar nada da massinha. A gente pode ver que a criança ela busca outras habilidades expressivas que são funcionais em seu ambiente natural. E a habilidade observada, como a gente pôde observar, ela favoreceu a fluência na interação comunicativa. No exemplo 10, ele está dentro da subcategoria expressão combinada, em que eles estão fazendo outro trabalho da escola com uma foto da família, e a criança ela pega a foto, ela tira do velcro, aí a pesquisadora fala, show, é a mamãe e o R, e você? Só tá faltando o papai. Ele ficou olhando pra foto, é pra gente contar a sua história. Ele segura a foto da mãe, do irmão, ele olha pra foto, ele abre e fecha os olhos. É a mamãe, seu irmão e você. E aí ele pega a foto e ele emite esse som. E a gente pode ver o uso de SSAC, a expressão facial e a emissão de sílabas, e que com o uso de imagens, isso pode facilitar na emissão verbal e oral. Como conclusão, o artigo ele traz que a literatura voltada ao desenvolvimento pela narrativa em crianças com TEA, ela é escassa, e a pesquisa ela mostrou que pode ser uma intervenção voltada à interação e à comunicação. A narração ela pode ser um instrumento que pode favorecer na participação das crianças na atividade, como também na ampliação de forma de comunicação. Teve a presença de intervenção colaborativa de vários profissionais, e como que isso pode resultar num trabalho, no desenvolvimento de um bom trabalho, e no desenvolvimento de novas pesquisas entre várias outras áreas da saúde, não só na psicologia. E eles identificaram uma certa limitação da pesquisa também, pois só tiveram dois participantes, que foram as crianças dentro do espectro. E eles sugerem novos estudos com mais crianças com TEA de várias idades e de diferentes contextos. Bom, e é isso, gente. Muito obrigada. Aqui está o artigo. Eu utilizei de imagem do Google e tirei os slides do SlideGo. E aqui está o agradecimento deles. Obrigada.